Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate dessa noite, vamos falar um pouquinho do cenário internacional. Será, meu amigo, que Donald Trump, por exemplo, vou mostrar aqui, né? Uma foto boa aqui do Donald Trump, estilo Trump de governar. Será que Trump tem alguma coisa a ver com Fidel Castro, que faleceu recentemente, né? Cuba se despede de Fidel e inicia nova era. O cenário internacional está todo interconectado ou não? Cada país, cada realidade tem a sua vida e essa vida é própria. Para falar um pouquinho sobre isso, conosco está aqui a professora de Direito Internacional da pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina, doutora Marta Assunção Henriques Prado, que aliás foi a minha professora. Seja bem-vinda, querida, que bom tê-la aqui. Ótima noite. Boa noite, é um prazer novamente estar na presença de você, é uma alegria. Alegria toda minha, alegria toda minha, professora e saber querida. Que não só você como a tua filha foram alunos e hoje profissionais que destacam em Londrina. Obrigado. E olha, uma professora querida do curso de Direito da UEL, você aposentou do curso de Direito, dá aula na pós-graduação agora, é isso? É, na pós-graduação e em alguns países, Peru, na Bolívia e também no Panamá. Bom, Marta, eu comecei falando aqui, será que Donald Trump tem a ver com Fidel Castro, com Lula, com Temer e por aí afora? A nossa América Latina, como nós acostumamos chamar, né? A América de uma maneira geral, né? O quintal dos norte-americanos. Ela mudou muito de alguns anos para cá ou ainda é um cenário que não mudou muito? Com relação aos Estados Unidos, pelo menos eu entendia que havia reformulado e estava num caminho de abertura, de pacificação. Obama fez grandes conquistas para os Estados Unidos, mas no momento nos deparamos com uma situação completamente atípica. Tanto a imprensa como a população não estava pelo menos acertando com que Donald Trump ganhasse. Todas as apostas eram para Hillary Clinton, com uma posição muito mais liberal, e agora realmente é uma surpresa o que poderá ocorrer nos Estados Unidos. Já alguns sinais foram dados, né? A sua aproximação com alguns países, com a Rússia, por exemplo, e alguns países que estariam alinhados com sua política, podem fazer entrever que as coisas irão mudar. Por outro lado, a sua política de imigração e de certo rechaço, diria, a essa imigração latino-americana ou a árabe e africana, enfim, traz muita preocupação. Mas, por outro lado, as economias no mundo são cíclicas e mudam constantemente. Ou diríamos que cada período pode trazer mudanças. O ruim é que talvez seria muito prejudicial que Donald Trump mexesse nas políticas que estão funcionando bem nos Estados Unidos. Eu acredito que pelo corpo de governo que deverá ter e que vem escolhendo, dando até surpresas em alguns aspectos, como na área da educação, acredito que será também o ponto central que coloque, se Trump, por exemplo, exagere por um lado, coloque nos trilhos
que não estejam tão isolados do caminho que vinha trilhando Obama. Às vezes eu tenho uma impressão, e eu quero que a professora me corrija se eu estiver errado, eu tenho a impressão que Obama, mesmo Bill Clinton e outros presidentes americanos tinham uma posição, digamos assim, politicamente correta, né? Falavam para o mundo aquilo que o mundo civilizado, ocidental, gosta de ouvir, né? De liberdade, de conquistas, de fraternidade, somos todos irmãos, mas ao que parece não era esse o pensamento de boa parte dos norte-americanos, né? O discurso do governo era um discurso até progressista, né? No sentido de relações, mas o americano médio parece-me que é bastante conservador e mostrou isso nas urnas. É claro que houve uma divisão, o país estava absolutamente dividido, assim como o Brasil também saiu dividido da eleição de 2014, entre progressistas e conservadores, de uma certa forma. Mas o politicamente correto, o discurso de governo politicamente correto, ele não levou talvez nós latino-americanos a um engano. Nós achávamos que os americanos queriam ser nossos amigos e agora a gente percebe que os americanos acham que não precisam de nós? Bom, é um fenômeno que nos últimos tempos vem ocorrendo. Essa abertura ao mundo é muito importante, tanto para o comércio como para as relações internacionais. Mas, por outro lado, pode-se verificar que os índices de crescimento, os índices de inserção social não são tão esperançosos para os próprios cidadãos dos países. Eu entendo que, nesse sentido, a resposta que a população deu nas urnas elegendo Donald Trump seja esse descontentamento do baixo índice de emprego, e algumas faixas etárias que realmente estão fora do mercado, e isso mesmo está ocorrendo na Europa também. Haja vista a França, né, com a filha de Jean-Marie Le Pen, que vem tendo muita adesão na Itália, e o próprio Brexit, né, que é a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, sinaliza que essa política de abertura e venham aqui que somos amigos, e política de boa vizinhança, diríamos, no aspecto econômico, não estava sendo favorável para os próprios cidadãos. Então, uma grande parte da direita se levantou no caso do Reino Unido e fizeram a votação, tanto que conseguiram que o Reino Unido saísse da União Europeia. Mesmo que a geração mais nova tivesse, não arrependido, mas tivesse conscientemente perdido algumas vantagens, porque, querendo ou não, essa livre circulação de pessoas, bens, serviços e a queda das fronteiras na União Europeia era muito favorável para a juventude, que tinha oportunidades de estudar nos 27 países hoje na União Europeia, como também trabalhar. Então, isso foi um ponto que fez com que as novas gerações se insurgissem a essa votação para a saída do Reino Unido. E até houve algum recuo querendo continuar, mas já tinha sido a União Europeia, né, tanto o Conselho da União Europeia como a Comissão, decidiram que não, uma vez tendo decidido, estariam fora e apenas dariam um timing para que essa saída fosse da melhor forma possível e sem prejuízos maiores para o Reino Unido. Será que isso, eu estou conversando com a professora Marta Assunção, será que no final das contas todos nós pensamos com o bolso? Será que é a falta de emprego, melhores salários que orientam a nossa visão política? A gente fala sobre isso logo depois do nosso intervalo.
Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate, nesta noite conversando com a professora Marta Assunção Henriques Prado, professora de Direito Internacional da pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina. Falamos um pouquinho dessa questão toda do cenário, né? E eu fiz uma provocação. Aqui no Brasil, uma parcela da população reelegeu Dilma, mas não se compadeceu dela quando a economia foi para o buraco. Né? Na Europa, como você mesmo disse, as pessoas preocupadas com o desemprego e não querendo deixar os imigrantes entrarem. Nos Estados Unidos, Donald Trump é eleito com base num discurso dizendo que vai fazer um muro entre os Estados Unidos e o México para não irem mais mexicanos e que vai colocar fora milhões e milhões de imigrantes que estão nos Estados Unidos. A questão do bem-estar do nosso bolso, do meu emprego, da minha renda, ele é determinante na hora, não só do voto, mas também na hora da política? Sem dúvida, sem dúvida influencia muito, porque a política de bem-estar propagada, em sua grande maioria pela esquerda, em alguns países desempenhou um crescimento bastante significativo. Aqui na América Latina também, nós vemos que no caso do Brasil houve uma melhora no aspecto social, algumas conquistas tanto no governo Lula como Dilma são dignas de elogio, mas também se cometeram grandes erros que hoje estamos vendo e que a cada dia nos surpreendemos com as novas descobertas, né? O Brasil está realmente passando por uma situação muito delicada e todos os indícios é que consigamos, pelo menos este ano, sair e o próximo ano reflotar, como a própria CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, vislumbra que haverá um crescimento em 2017. Mas, como eu ia dizendo, as políticas de esquerda também em outros países da América Latina, como a Argentina com Cristina Kirchner, o exemplo da Venezuela com Chávez e hoje com Maduro, são exemplos desastrosos dessa política de bem-estar social de uma esquerda que não contemplou algumas realidades e principalmente esse fechamento das suas economias, esse protecionismo que de maneira alguma, tanto na esquerda como na direita, é benéfica para os países, tanto países individualmente como países que formam o bloco, né? Aqui no Mercosul poderíamos dizer que Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, Cristina Kirchner, que não está mais, e Dilma Rousseff estavam alinhados praticamente
com os mesmos ideais, e a resposta nas urnas foi abrumadora, né? Foi espantosa, principalmente no Brasil, perdão, na Argentina, e também essa reação da população aqui no Brasil para tirar do governo a presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque a população chega um momento que não aguenta mais, como você disse, o bolso, a economia, o desemprego influencia? Claro que influencia. Daí que necessitamos um amadurecimento da política, da economia, porque se você analisa, são democracias muito novas. Há poucos anos, estes países da América Latina saíram de ditaduras, com raras exceções, como é o caso do Chile, que depois de Pinochet houve um crescimento bastante significativo, o caso do Peru, que hoje está como o segundo país na América Latina, com um crescimento de 4% e provavelmente 4,8% para 2017. O caso da Bolívia, que apesar de ser um governo de esquerda, tem crescido com índices bastante significativos. E é muito doloroso realmente ver que o Brasil, junto com a Venezuela, estão praticamente em patamares equitativos, e isso não poderia ocorrer de maneira alguma, porque o Brasil é um continente, não podemos falar de um país, porque as regiões do sul, centro e norte são completamente diferentes, e cada uma deveria ter um tratamento direcionado, um tratamento específico, e principalmente o governante conhecer a realidade do país, porque não pode-se governar atrás de um escritório ou por situações levadas pelos assessores, que muitas vezes entre os próprios assessores do governo há divergências tanto políticas como setores que não são os paparicados, diríamos. Há necessidade de uma visão macro, de uma visão holística, poderia-se dizer, do país, para poder corrigir os erros aonde sejam necessários e levar uma solução. Esse é o papel do governo. Mas, como eu disse, são economias e governos ainda que não amadureceram, haja vista os nossos parlamentares, né? Ora votando por A ou B situações, e muitas vezes com interesses pessoais, que isso jamais poderia existir num país bem amadurecido democraticamente. Professora Marta Assunção Henriques Prado, uma pergunta que está na minha cabeça é a seguinte: ao mesmo tempo que nós temos aqui, a Gazeta do Povo, é claro, faz aqui a menção à morte de Fidel Castro, né? Milhões de pessoas vão às ruas para um cortejo, para fazer as homenagens a Fidel. No mesmo momento, historicamente, é uma coincidência histórica ou é uma peça da história, vamos dizer assim, uma peça que a história nos prega, ou é algo que realmente é para ser avaliado? Fidel morre no mesmo momento que a direita ressurge no mundo, que os Estados Unidos vão mais à direita ainda com Donald Trump, né? A Europa começa a se fechar num discurso até bastante conservador. A Argentina, né, de onde saiu Che Guevara, passa a ser um governo de direita. Ao mesmo tempo, algum tempo antes, morre Hugo Chávez. A Venezuela está dividida e pode ser vítima, inclusive, de golpe de Estado. Está numa situação bastante delicada e uma rejeição muito grande do governo Maduro. É icônico que Fidel morra quando a esquerda também está agonizando? Realmente, a esquerda, se você analisa, em muitos países já praticamente foi deixada de lado. Isso já com a inserção dos países socialistas, né, percebeu que a esquerda não seria a solução. E no caso de Cuba, houve muitos avanços, de se reconhecer, mas, por outro lado, eu não posso deixar de expressar a minha maneira de pensar,
de que Fidel não foi aquele herói, aquele que fez que Cuba crescesse em índices alarmantes. Pelo contrário, um setor muito grande da população quer maior abertura, maior liberdade e considera que foi um grande ditador. Haja visto as famílias que perderam seus filhos e entes queridos durante esse governo que sanguinariamente matou uma grande parte da população. Então eu posso dizer neste momento que realmente o mundo está se reacomodando, né? Utilizando aquele termo, no andar da carruagem as melancias se acomodam. Acredito que está ocorrendo uma mexida em geral, tanto na Europa como na América Latina, e acredito que de uma certa forma servirá também para um amadurecimento e quem sabe botar a limpo tudo, acabar com a corrupção, que é dos males maiores, um câncer, diria-se, na América Latina, mas acredito que o Brasil, nós estamos em primeiro lugar. Professora, quero agradecer muito a presença da professora Marta Assunção Henriques Prado aqui no Pauta em Debate. Um prazer enorme em tê-la aqui. Para a gente encerrar em 30 segundos, apesar de tudo isso, podemos vislumbrar um futuro melhor? Com certeza, com certeza. Os índices do Banco Mundial já sinalizam um crescimento a partir de 2017. No que respeita ao Mercosul, por exemplo, há um interesse muito grande da Bolívia entrar e os demais países do Mercosul se opuseram à entrada da Bolívia, mas neste momento a Bolívia está com esse interesse e provavelmente o Brasil irá aprovar a sua entrada. E como ocorreu a suspensão da Venezuela também, porque não reúne os, diríamos, qualificativos e as perspectivas do protocolo do Ushuaia, que seria um país que tivesse uma democracia estabilizada e que respeitasse os direitos humanos. Que isso não ocorre com a Venezuela e agora, em 2 de dezembro, foi suspenso do Mercosul, o país da Venezuela. Professora, muito obrigado pela presença, uma ótima noite. Obrigada, obrigada. Eu vou dar uma dica para você agora muito boa, mas sensacional, de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade, o Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Quero desejar a você um ótimo fim de noite de Natal, né? Que Deus esteja presente na sua casa, como esteve hoje o dia todo, e todos os dias, e que você esteja sempre na presença dele. Tudo de bom, Feliz Natal para você, uma ótima semana. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.